Sobral News Manchete, o seu jornal diário que levará até você o resumo das principais notícias de nossa cidade. Acompanhe agora as principais notícias desta quinta-feira, 10 de maio de 2012. Dia das Mães movimenta o comércio em Sobral. A segunda melhor data do ano para o setor é o Dia das Mães. Promete atrair muitos clientes para as lojas do centro comercial da cidade. De acordo com a previsão da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, o crescimento das vendas deve ficar entre 10% e 14% maior do que o mesmo período do ano passado. Dia das Mães movimenta o comércio em Sobral. A segunda melhor data do ano para o setor, o Dia das Mães, promete atrair muitos clientes para as lojas do centro comercial da cidade. De acordo com a previsão da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, o crescimento das vendas deve ficar entre 10% e 14% maior do que o mesmo período do ano passado. Para-atletas cearenses conquistam bons resultados na competição Loterias Caixa. 4 para-atletas cearenses vinculados ao programa Bolsa Esporte da Secretaria do Estado estabeleceram ótimos resultados na etapa Regional Norte-Nordeste do Circuito Loterias Caixa de atletismo, halterofilismo e natação, que aconteceu em Natal, Rio Grande do Norte, de 27 a 29 de abril. Elas fizeram parte de um grupo de 11 para-atletas bolsistas que formaram a delegação cearense. Projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios foi reinaugurado hoje. O projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios de Sobral foi reinaugurado hoje às 8 horas da manhã. O evento contou com a presença do prefeito de Sobral, Veveu, do secretário do Desenvolvimento da Cultura, Campelo Costa, representantes da Autarquia Municipal de Meio Ambiente, dentre outras autoridades. A Escola de Artes e Ofícios de Sobral é um espaço onde o fazer popular é materializado em cursos para os jovens sobralenses. O objetivo é a construção da cidadania através da transmissão do conhecimento de técnicas, tomando como base a memória e as culturas, material e imaterial. Educar é saber passar valores. Apontado pelo Conselho Federal de Psicologia como um dos profissionais mais respeitados na área, o psiquiatra Issam Itiba ministrou ontem no Centro de Convenções de Sobral uma palestra que aborda o tema do seu novo livro, País e Educadores de Alta Performance. O evento faz parte de um ciclo de palestras realizadas pela Livraria Nobel, Loja Icomp e Multi-Eventos, com produção da empresa de comunicação Em Pauta e apoio do Governo do Estado do Ceará, Prefeitura Municipal de Sobral e Faculdades INTA. A próxima parada do médico psiquiatra e autor é na capital piauiense, onde participa na quinta-feira, dia 17, de mais uma palestra. Dessa vez, a convite das faculdades FAEP, empresa do Sistema Educacional INTA. O Sobral News Manchete fica por aqui. Acompanhe nossas reprises durante a programação da TV Interaja. Até a próxima!
Olá, esse é o seu jornal Sobral News em Debate, uma coprodução do Intec e do jornal Sobral News. Mais uma edição após as notícias que você acabou de conferir com a Lívia Molibe. Hoje eu tenho mais uma vez a participação da Natécia Rocha e vou receber novamente o professor Arri Rocha de Oliveira e todos os seus amigos para falar um pouco mais de música. Professor, desde aquela sua última visita, eu sabia que esse nosso encontro ia dar samba. E eu aproveito para lhe perguntar, fale um pouco mais sobre o samba, as origens do samba brasileiro, para a gente retomar essa nossa revisitação da nossa música. Queria mais uma vez desejar uma boa tarde especial a todos aí da Web TV, INTA, né? Dos nossos leitores do Sobral News, a todos aqui da mesa, a todos aqui do estúdio, enfim. Dizer que realmente tudo dá samba, porque o samba é o principal ritmo, né, da nossa música. No programa anterior a gente falou o quê? Que a soma, aquela equação simplesinha de se entender, até uma criança entende. O lundu é chamado umbigada, mais o machis e a modinha dá o samba, não é? Mas na frente, na década de 40, na era do rádio, a era dos vozeirões do rádio, o samba canção, certo? Samba canção, junto com o bolero espanhol, ele vai dar um ritmo chamado de seresta. Veja bem, o samba está na trajetória da música brasileira. Assim como mais na frente, na década de 50, a influência do samba no jazz, né? Aliás, a influência do jazz no samba vai dar o quê? A bossa nova, que é a nossa mais linda música. A transformação estética da música brasileira ocorre com a bossa nova. E tem mais uma vez a influência do samba, né? E para exemplificar o que nós falamos, quer dizer, o samba canção, mais uma vez, aquela equaçãozinha simples. A gente tem que ser didático para todos nos entenderem. Não ser prolixo, né? Não ser difíceis, né? No falar. Porque a música realmente ela é um pouco difícil. Mas se a gente sintetizá-la, fica mais fácil. Aquela equaçãozinha do samba canção, mais o bolero espanhol vai dar seresta. E a influência do jazz no samba, ou seja, o jazz mais samba vai dar bossa. Aí eu queria que o nosso amigo Chesco exemplificasse através de uma música, tocasse uma seresta, né? Que lembrasse aquela década de 40, a era do rádio, onde o rádio estava em extrema efusão, estava em extrema efervescência. Né, Chesco? Poderia brindar com Mas antes da música, vamos fechar a imagem aqui em cima do Chesco. Chesco, prazer recebê-lo aqui com a gente. Eu queria que você falasse um pouco para os espectadores aqui da TV Interaja sobre a sua carreira, a sua influência musical, e fique à vontade para fazer a sua apresentação. Maravilha. Bem, eu sou nascido Francisco de Assis Oliveira, né? E no colégio tinha muito esse negócio de Francesco, aquela coisa de adolescente, né? Francesco, Chesco acabou ficando Chesco, né? Fizeram a síntese. E aí virou Chesco Oliveira. No começo eu não gostava muito não, mas quanto mais você não gosta do apelido, mais pega, né? Mas enfim, eu sou filho do sanfoneiro Zezé Bastos, né? Daqui de Sobral. Hoje é radialista, ele deixou de tocar a sanfona. Mas aí assim que ele soltou a sanfona velha por acolá, eu saí catando, né? Papai, vou segurar por aqui, vamos ver se dá certo. Enfim, em 90 eu comecei a tocar com o Crisanto Show Banda, né? Era tecladista lá, e foi um cara que me deu um up muito grande na minha profissão, porque ele me ensinou muita coisa do teclado, né? Os acordes, aquela coisa. Naquela época, as bandas, não existia aquela banda de forró, tudo era baile, né? E tocava de tudo. Inclusive lá, baterista do Zimar de Castro aqui, cara que comanda o áudio aqui no estúdio, né? Ele era o baterista lá, teve muita paciência comigo, né? De passar o repertório. Chesca por aqui. E enfim, juntando isso, né? O conhecimento de meu pai com o acordeon, com a música. Eu, com 15 dias de nascido, meu pai começou a ensaiar em casa. Quer dizer, não tinha essa. Eu nasci dentro da música. E com o apoio maravilhoso desses grandes músicos que Sobral tem, eu acabei me tornando quem sou, né? Montei um estúdio junto com o meu querido amigo Johnny Santana, lá no Ciançaboia, né? Chama-se Digi Audio Studio, onde desde 99 a gente faz grandes produções por lá, grandes na medida do possível, né? Grandes para a nossa região, mas enfim, todos os artistas da nossa região me conhecem lá desse estúdio e a gente acaba produzindo muita coisa. E eu tinha um apreço grande pela sanfona, né? Pelo acordeon, mas ainda não tinha assumido. Devido que aquela coisa da juventude, o teclado me fascinava mais, mas não teve outra. Dentro do estúdio, produzindo todo tipo de música,
o bichinho do regionalismo veio lá e inoculou o veneno, né? E tá aqui eu fazendo as vezes de sanfoneiro, né? Tem uma banda de baile chamada Banda Feedback, e quando a galera me chama para fazer um forrozinho, é Chesco Oliveira e Forró Pra Valer. Tô por aqui. Tá certo, então vamos atender a solicitação do professor Arri, e vai o Chesco agora com mais música para nós aqui, Seresta dessa vez, no Sobral News em Debate. Vamos fazer junto, alguém me disse, né? Qual o tom que você fez? Lá menor, né? Lá menor, vamos lá. Vamos fazer aqui. Os mais novos conhecem pela voz da Gal Costa, né? Alguém me disse que tu andas novamente, de novo amor, nova paixão, todo contente. Conheço bem tuas promessas, outras ouvi iguais a estas. Esse teu jeito de enganar, conheço bem. Pouco me importa, tantas vezes, e que tu mudes de paixão todos os meses. Se faz beijar como eu pensei, fazer sonhar como eu sonhei, mas sem ter dúvida, amor igual ao que eu te dei. Professor, esse é o samba, né? Isso é a seresta, né? A seresta. Na verdade, a seresta é uma Derivação conjugação do samba. do samba canção com bolero espanhol. Você somar o samba canção com o bolero da seresta. É por isso que a sonoridade lhe parece samba, né? O samba está presente mais uma vez. Por causa da célula, né? Célula rítmica, fica lá naquele... Célula rítmica. Essa é o DNA do samba. Você vai apressar, fica parecido com machista. Machista. Que o machista também é um dos elementos que compõem o samba, né? Então tá tudo interligado. É por isso que o principal, mais uma vez tocando, o samba é o principal ritmo brasileiro. A música negra, dos três elementos, do português, do índio e do negro, o principal elemento é a música negra. Sem sombra de dúvida. Vários livros que eu já li sobre música popular brasileira diz isso. Nem dos autores eles discordam disso, né? E também na transformação estética, a principal transformação estética da nossa música é a bossa nova. Depois que você sai da era do rádio de 40, né? De 40, você entra na década de 50, você inicia um novo processo musical chamado de bossa nova, que é a vozinha menorzinha, pequenininha. Você sai do vozeirão do Chico Alves, do Rei da Voz, e entra numa bossa nova do João Gilberto, vozinha pequena, música intimista. Voz violão, né? O desafinado, que é de Tom Jobim, mas que fez sucesso com o grande João Gilberto. O samba de não é? pessoa, né? Certo? Então, a vozinha, isso aqui, a harmonia. É harmonia, isso aqui é totalmente troncha, né? Demais. Então, a gente vê a importância do samba mais uma vez, quer dizer, se você partir daquela equaçãozinha simples para simplificar as coisas, quando você pega o samba e junta com o jazz, você transforma isso em bossa nova. Né? Tem um cantor chamado Michael Bublé, que é um canadense que está estourado agora, que é um jovem canadense, que ele canta bossa nova e diz que é o ritmo mais lindo que ele já cantou e escutou, até mais do que o jazz. Ele adora a bossa nova. E a bossa nova no mundo hoje é o ritmo mais valorizado. Fora do Brasil, muito mais valorizado fora do Brasil do que dentro do Brasil, impressionante. Então Jobim popularizou esse ritmo. Quando Sinatra gravou Garota de Ipanema, não é? Os dois cantaram Garota de Ipanema, fizeram um dueto, isso estourou no todo. Que o primeiro grande artista brasileiro até projeção internacional foi Carmen Miranda, apesar de ser portuguesa. Ela nasceu em Portugal, mas era radicada no Brasil. Ela estourou fazendo cinema em Hollywood. E depois foi Tom Jobim que estourou a nível mundial. Tom Jobim estourou a nível mundial, foi o primeiro, talvez, com certeza, o grande artista brasileiro a estourar. Porque Carmen Miranda era portuguesa, não era brasileira de nascimento.
Mas o primeiro grande artista foi Tom Jobim. E a bossa nova deriva justamente dessa influência do jazz dentro do samba. Né? Mais uma vez o samba como principal expoente e principal na influência da nossa música brasileira. Professor Henri, a gente tem já tem a Bossa Nova, que é mais ou menos a década de 70, final de 60, se eu não me engano. Ela começa, na verdade, nos anos 50. 50 Nos já anos 50. começa. O Edu Lobo, Tom Jobim, o Edu Lobo também tem uma tremenda influência também, inclusive na música cearense. Claro. O Edu Lobo, eu estava lendo um livro do Wagner Castro, que é um historiador da UFC, professor de história, inclusive, foi meu professor, o professor Wagner. Ele cita num determinado capítulo do seu livro que Fausto Nilo disse o quê? O Fausto Nilo citou o seguinte, abre aspas, Edu Lobo montou as bases daquilo que viria a ser a música cearense do início da década de 70, ou seja, Fagner, os principais expoentes, Fagner, Ednardo, Belchior, Fausto Nilo. Claro que tem Rod Rogério, tem Petrúcio Maia, o pessoal do Ceará. Justamente. Então, ele montou, o Edu Lobo, que era bossa novista, ele montou as bases da nossa música cearense. Ele juntou a bossa nova, ele juntou a música mineira, ele juntou a síncope do frevo. O que é a síncope? A parada, aquela parada do frevo. Síncope é a parada. Ele juntou a síncope do frevo, que é pernambucana, as canções praeiras baianas, e juntou todos esses elementos e transformou isso, e isso influenciou os principais expoentes, como Fagner, como Fausto Nilo, como Belchior. Não é? Certo. Então tem toda uma conexão que vai se desenrolando. Né? Para entender legal sobre a síncope do frevo, para entender a síncope do frevo, né, aquela parada que faz... É isso aí. Exatamente, lógico que a Bossa Nova surge na década de 70, na década de 70 já surge o tropicalismo. Só que antes disso, antes da Bossa Nova vir na década de 50, 60, a gente tinha Noel Rosa, né? Com certeza, as vozes do rádio. As vozes do rádio. Eu queria que você fizesse uma pincelada nesses grandes nomes que estavam antes de chegar... Na verdade, eu estava até lendo a questão política em cima da música, né? Que advogado, deve conhecer um pouco também de história. Conceitei um pouco, não, muito história. E o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, é uma espécie de SNI, na época da ditadura de Vargas, né? Para quem não sabe, o DIP era um departamento que as músicas do rádio, elas tinham que passar pelo crivo do DIP, que era do Getúlio, na época da ditadura, da primeira fase getulista, que era da ditadura militar. Então, vários nomes do rádio, naquela época, eles, como eu citei Orlando Silva, nós temos Chico Alves, o Rei da Voz, nós temos Emilinha Borba, nós temos vários artistas daquela época que colocavam as suas músicas ao crivo do DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Né? Assim como o SNI na década de 70, as músicas eram também passadas pelo crivo do SNI, que era o Serviço Nacional de Informação. E na década de 40 o rádio também passou por isso. As grandes cantores do rádio. Os grandes cantores do rádio, a Emília Borba. Né? Então os grandes cantores também passaram por esse lado na verdade, foi uma prisão ideológica e eles tiveram que cantar meio que amarrado. Né? Eram letras ufanistas, ou seja, letras que retratavam a brasilidade. É tanto que Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato prisioneiro, exaltando as belezas do Brasil. O coro estava comendo, na época da ditadura de Vargas, e no entanto, uma música desse tipo estava sendo tocada. Não tinha crítica, não havia, quer dizer, no rádio apenas se falava de coisas do Brasil, assim como a Bossa Nova também, tem um momento crítico a Bossa, claro. Um momento crítico, com o Oduvaldo Viana Filho, através do teatro. Nós temos vários cantores da Bossa, na primeira fase da Bossa, ela é um pouco crítica. Já na segunda fase da Bossa, tem uma Bossa mais que fala do Rio, que fala das águas de março, que fala da mulher, da garota de Ipanema, das belezas. Uma Bossa mais boêmia. E mais que não é crítica também. Que não é crítica, né? Não é politizada, porque assim, paralelo a isso, acontece também uma cena musical que há uma crítica dizendo que a Bossa Nova eram as pessoas da USP, uma coisa mais intelectualizada. Paralelo a isso, acontecia também o pessoal popular, que era o Odaí José, que era o... aquele Pare de Tomar Pílula, na verdade, foi censurado. Vários músicos do Odaí José, e de outros também, Agnaldo Timóteo, Valdir Soriano. Dominguinhos teve música censurada por causa do título, uma música instrumental, mas o título eles não aprovavam. Tem uma história interessante do sobralense Belchior, que é Eu Sou Apenas um Rapaz Latino-Americano.
Eu estava também lendo o livro do Wagner Castro, que ele relata que tem um guru chamado Augusto Pontes, muito conhecido em Fortaleza. Ele foi secretário de Cultura do Ciro, quando o Ciro era prefeito, e foi secretário a nível de Estado, quando o Ciro foi governador. Então, Augusto Pontes era uma espécie de guru dessa galera nova, cearense, né? E ele escreveu uma carta para o Belchior. E a música, Eu Sou Apenas um Rapaz, né? Latino-americano, sem dinheiro no banco, ela surge a partir dessa carta que Augusto Pontes manda para o Belchior. E, num dado momento da carta, uma citação que ele cita, eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem parentes militares, vivido no interior. Aí, na hora que o Belchior ouviu parentes militares, ele, opa, isso aqui não passa não. Eu vou botar parentes importantes. Então, toda vez que o Belchior cantava parentes importantes, na cabeça dele estava militares. Só que na época da ditadura, o cara dizer sem parentes militares e vindo do interior. Então, é uma coisa que pouca gente sabe, né? Que é pouco explorado. E que o Wagner Castro, através da sua pesquisa acadêmica, ele relata isso. Isso não é popularizado, não é passado. Tem muitas histórias da nossa música cearense, né? Então na música já existia também o jeitinho brasileiro, né? Com certeza, é uma maneira de burlar, de enganar os otários da ditadura militar, né? Se eu trouxer para a minha área, como se dissesse, está encontrando as brechas da lei. As brechas da lei, justamente. E eu queria assim, que o Tias, por exemplo, exemplificasse aí já que a gente falou da Seresta, né, que é o somatório do samba canção mais bolero espanhol, que vai dar a Seresta, eu queria que ele falasse um pouco também e tocasse, né, da bossa nova, que é a influência do jazz no samba, aquela equaçãozinha que eu falei, o jazz mais samba vai dar a bossa. E o que é que você poderia, junto com o Paulo aí, vamos ver, Paulinho, ver se sai o brindar, aqui, né? de qualquer maneira. Vamos trazer aqui uma breve apresentação do Paulo. Paulo Cid. Sim, Paulo. Também está com a gente aqui hoje. E à vontade, Jogar Paulo. aqui, né, E o violão, a bossa nova é a cara do violão, né? Mas a minha história musical é uma história familiar, né? Com a família, muito dentro da música e tudo. Em Fortaleza, né? Eu sou de Fortaleza. Cheguei a tocar uns anos, né? Na Praia de Iracema, né? Como músico da noite. E depois me envolvendo, não me envolvi como Tiesco, né? Que mergulhou realmente, tem assim uma história muito forte com a música. Eu fiquei ali meio por cima, né? Mas sempre em pé, voltando dentro da música, né? Ingressei na música cristã, fiz algumas coisas dentro dessa área. E músico por natureza, né? Instinto tranquilo, melodia, harmonia. E aqui, junto com os amigos, falando de música, é muito bom. Vamos lá, de Wave? Vamos lá, Paulinho. Vamos ver se sai, né, cara? Completo, Vamos lá. né? E como a gente falou, a coisa não é fácil não, meu irmão. É. É uma mão de obra. Então o Jobim vai perdoando aí qualquer coisa. Isso aí. Amém. Pode desculpando qualquer outra fora aí, por favor. Natécia Rocha. Pois é, né? Muita... Então, vamos aqui voltar, professor Rita. Eu tenho muita curiosidade de saber dessa transição da música. Acredito que, como eu, assim, muita gente deve ter a mesma necessidade de entender essa transição da música brasileira. A gente veio, passou o samba, o senhor falou do samba, entramos na bossa, entramos... Isso no tropicalismo, que a gente não pincelou mais. E a gente passa na década de 90 e chega aos anos 2000, ao século 21, com uma situação que a gente tem uma identidade musical hoje forte, professor Ari. Qual é a nossa música hoje que representaria o Brasil internacionalmente? Como foi a época do tropicalismo, como foi a época da bossa, como foi o samba? Qual é o nosso pulo do gato hoje? Assim, se de repente uma pessoa chegasse para mim e dissesse assim, você vai ter que cantar somente uma música
e vai ter um canal de televisão mundial. E você só tem uma música. Vai escolher qual seria a música? A Cara do Brasil. Eu, sem sombra de dúvida, eu cantaria Aquarela do Brasil. Essa música é o hino do Brasil para mim. Aquarela do Brasil seria a música que eu escolheria para representar o meu país lá fora, né? Agora, em termos de atualidade, de música contemporânea, realmente nós estamos muito pobres, paupérrimos, porque só vemos qualquer gesto de jogador de futebol, né? Qualquer gestinho já vira um sucesso internacional. Como aquela eu quero tchan, eu quero tchum. Aí vira um sucesso, não tem letra, não tem nada. Só tem movimento e tem algumas expressões. Que é fácil, por quê? Porque é um refrão fácil de pegar, até a criançada pega. Delícia, delícia. Delícia, ai se eu te pego, do Michel Teló, estourou na Europa. Na Europa, quer dizer, a Europa que é um continente, todo no continente europeu, que é um povo mais intelectualizado, vamos dizer, do que o nosso, apesar de estar passando uma crise econômica. Uma cultura muito fechada, uma cultura muito fechada, né, elitizada, né? Apesar de estar passando uma crise econômica horrenda, nós brasileiros somos o cara agora, os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia e China. Esses são os 4 países emergentes, né? Apesar disso tudo, mas eu vejo assim que a música brasileira, apesar de passar por crises, né? E agora está passando uma crise violenta, eu acho que de harmonia, de melodia, de letra, enfim, de tudo, de composições, mas sempre existirão grandes músicos, como a Roberta Sá, uma cantora que está surgindo agora no cenário da MPB, como a Maria Gadu, outra grande cantora que está surgindo agora. Duas grandes cantoras nesse momento que surgem, Maria Gadu e Roberta Sá. Ela cantando Clara Nunes, interpretando, é fantástico. Mas é E mais grande do mesmo, composição, né? professor Henrique? Oi? É mais do mesmo? Porque são intérpretes, né? São grandes intérpretes. A Maria Gadu também compõe, compositora, né? Cantora e compositora, mais do que a Roberta Sá. A Roberta Sá é mais intérprete, né? Mas eu vejo que a música brasileira realmente ela passa por uma crise. Você vê essa novela da Globo, que tem aquela Amarantos, né? Que é uma cantora paraense. Aquela música que fala do real, né? Como é que Ex My Love. Ex My Love, aquele negócio todo. Isso é um hino. Isso faz um mal danado. Você imagina isso sendo reverberado numa TV como a Globo? A juventude, a minha filha já está querendo gostar disso. Eu chego, procuro dar um corte. Aí, infelizmente, a gente tem que ser preconceituoso em algumas coisas, realmente a gente não dá para engolir. Infelizmente, a gente não pode ser aberto, totalmente aberto a aceitar qualquer coisa. Né? Eu acho que... Quando você fala assim que faz um sucesso imediato, isso é muito, aspas, culpa das mídias sociais. Que sucesso é esse, sabe? É instantâneo. Mas sabe? é aí até, Natécia, onde eu também me questiono, que uma das coisas que mais a gente se debatia na minha infância, pré-adolescência, até na adolescência, porque eu me considero muito pródigo na música. Mas a gente se questionava que a música era muito elitista, ela não era popular, ficava muito presa em determinadas facções da sociedade. E agora não, a internet, as redes sociais popularizou, ampliou, e ao invés de a coisa tomar uma nuance mais refinada, acabou vulgarizando. Hoje as redes sociais elas acabam vulgarizando, coisificando aquilo que deveria ser importante na nossa sociedade. E até existe nas redes sociais pouca crítica, né? A questão artística, né? As novas gerações, elas não têm esse discernimento de saber o que é bom, o que não é, né? Pior que a crítica, não se tem um referencial. Aliás, pior do que a censura militar na música e na arte de uma forma geral, é a censura do mercado, né? E a faz hoje, de crítica. porque existem no Brasil, continua tendo grandes músicos, né? Mas essa música não chega, né? Não chega. Tanto é que os melhores, hoje, quem desponta, né? Não sei se vocês conhecem a Cel, né? Uma cantora, que tem que fazer sucesso fora, né? Para chegar aqui. E nessa parte de música instrumentistas, o Brasil é campeão, é exportador, e a gente, como assim, nas rádios, né, na TV, a gente não tem acesso a esse material. Né? A ditadura branca, né, que a gente viu. É uma censura pior do que a militar, né? A censura do mercado. Pior de tudo que eu acho que há um processo de criar uma linha de produção de sucesso. A gente está sendo empurrado goela abaixo do sucesso. E que se você não se adequa a ela, você dança. acabou-se.
esse é o grande sucesso do momento, quer dizer, nunca foi tocado, esse aqui é o novo sucesso, quer dizer, está dizendo para mim que aquilo eu tenho que curtir. Eu acho que a coisa antigamente não era assim. Muita passividade, né? Antigamente rolava aquele estresse de você fazer uma boa música, se não fosse a crítica ia te detonar. Muitos de nós ainda lembramos daquele programa que o cara pegava o disco e quebrava ao vivo. Chacrinha. Flávio Cavalcante. Eu ainda alcancei um pedacinho daquilo ali, ele quebrava o disco na cara do poeta lá, o poeta olhando, ele pá! Entendeu? Eu achava muito brusco, mas assim, infelizmente, até que ponto que somos legais em termos de deixar a coisa solta? Existe um nome disso que eu gosto de dar, que é a ditadura do bom mocismo, né? Você não pode mais ser contra nada, né? Mas só assim, a gente falando em boa música, voltando à boa música, assim, você toca um instrumento maravilhoso. E que a gente tem no Ceará, como o Paulo falou, grandes instrumentistas. Na sanfona, a gente tem o Reno, a gente tem o Ítalo, a gente tem o Dominguinhos, Valdones, Nossa Senhora. Adesso Viana. Nossa, aí A lista é grande. Fora o pai de todos, né? O Luiz Gonzaga. Né? Luiz Gonzaga dizia que tinha um pé no Ceará. Ele nasceu em Exu, próximo ali à fronteira, né? Ele dizia que metade do coração dele era cearense, né? Dominguinhos, pernambucano também, nascido em Garanhuns, mas adora essa terra. Tem um compadre dele, que é o pai do Valdones, né? Que mora em Fortaleza. Ele fez outra, tá ali. O Eurides, né? O pai do Valdones está sempre lá. E é muito fácil para mim ser seduzido por esse estilo, né? Eu sou nascido e criado ouvindo isso. E para mim, quando fala de acordeon, que apesar de ser um instrumento totalmente europeu, não é? Mas é uma coisa que remete realmente ao forró, digo, forró de raiz, né? Forró de verdade, feito por Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga e tudo mais. E ressaltar aqui, centenário do Luiz Gonzaga, né? 2012, um homem que nasceu a 13 de dezembro de 1912, estaria fazendo 100 anos. Patativa também faz 100 anos agora, dia 8 de junho, ou esse ano, 2012. Dá um programa. E o interessante, curioso do acordeon, da sanfona, é que se popularizou e mantém até hoje muito viva em duas culturas distantes e muito diferentes, né? Nos extremos do país. Aqui no Nordeste, entre Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, e lá no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que também tem uma forte influência do acordeon. É um ritmo. Mas vamos de música? Pode ser. Dá para sair mais uma, professor? Homenagear o nosso grande cearense Raimundo Fagner e Belchior, que são Mucuripe. Na verdade é uma composição de dois grandes compositores cearenses, do Belchior e do Raimundo Fagner. Raimundo Fagner Cândido Lopes. Na verdade ele nasceu em Fortaleza. Não é de Oroz, não? Não, ele nasceu em Fortaleza, mas foi criado no Oroz, mas se considera de Oroz. E é torcedor do Fortaleza. Aí é irmão do Fares Lopes, que foi presidente da Federação Cearense de Futebol. Antônio Carlos Gomes, Belchior Fontinelli Fernandes. Nossa, gigantesco. Então e essa música, gente, essa música é para exemplificar aquilo que o Fausto Nilo citou, da música cearense, não é? O Edu Lobo pegou Jackson do Pandeiro, pegou Luiz Gonzaga, né? música nordestina, e misturou com a música praieira da Bahia, com frevo pernambucano e com a bossa nova, para dar a influência da música cearense. E Fagner bebeu dessa fonte do Edu Lobo, com certeza. Vamos lá? Você vai cantar Mucuripe? Mucuripe. Com Mucuripe a gente encerra então a nossa edição de hoje, agradecendo a você que sempre acompanha o nosso Sobral News em Debate, dizendo que você pode acompanhar o nosso programa no site do INTA, no site do INTEC, também pode interagir conosco nas redes sociais. Deixe sua mensagem, participe, sugira a sua pauta, afinal, esse programa também é seu. Para encerrar, Mucuripe, com o professor Arri Rocha de Oliveira. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou levar as minhas mágoas pras águas fundas do mar.
hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade, sem vontade de casar. Calça nova de riscado, paletó de linho branco, que até o mês passado lá no campo ainda era flor. Sobre o meu chapéu quebrado, um sorriso ingênuo e franco de um rapaz novo encantado, com 20 anos de amor. Aquela estrela é bela, vida, vento, vela, leva-me daqui. Aquela estrela é bela, vida, vento, vela, leva-me